Olá, eu sou a Jaque, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós temos como objetivo te ajudar a desbloquear e nós vamos iniciar falando de um tema muito importante para esse início. Depois de quase 10 anos trabalhando com desbloqueio, com desenvolvimento pessoal, eu entendi que tem um ponto que se você não trabalha, todas as outras coisas ficam muito mais difíceis de você desenvolver. Essa coisa, ela faz parte da identidade, da principal ferramenta. Quando a gente começa num processo de mudança, é ali que você ajusta para que tudo comece a fazer sentido e você de fato desbloqueie. Esse ponto chama-se autoestima. E não é aquela autoestima que você olha no espelho e fala, nossa, como eu tô bonito, como eu tô bonita. Não tem nada a ver com o estereotipo. A autoestima, ela, por si só, ela tem 5 sensos. O senso do pertencimento, do merecimento, da capacidade, da responsabilidade e do valor. Então, quando você ajusta, você entende, né? Lembrando que a principal forma de você desbloquear, o primeiro passo precisa ser através da informação. A informação ela vai te trazer consciência, a consciência ela vai te possibilitar arrumar ferramentas para desbloquear. Então, vamos começar a entender o que é esse primeiro senso do pertencimento. Eu vou falar aqui de situações negativas, disfuncionais, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para eu te explicar falando de pontos negativos. Vamos dizer que uma criança, ela é deixada esquecida na escola, por exemplo, né? Então, os outros pais, ela vê os outros pais chegando, levando, né, seus filhos embora e ela vai ficando, de repente a professora vem e fala, olha, seu pai te esqueceu. E a gente não sabe, mas um esquecimento no colégio causa muita dor numa criança e muitos traumas. Ali ela entende que ela não é importante o suficiente, que, enfim, que aquela pessoa que deveria cuidar acaba que ela não pode confiar, vamos assim dizer. Outro ponto também é quando uma criança ela briga no colégio, ela chega em casa e ao invés dela ser defendida, ela acaba apanhando, né? Quando a criança, por exemplo, tudo que ela faz, ela é o personagem errado da história. Então, quando você identifica que você não pertence a lugar nenhum, isso pode trazer muitas coisas negativas para sua vida adulta. Então, em relacionamentos, você acaba requerendo demais do outro, ou você fica sempre com medo de ser abandonado, porque você não pertence, né? Você não tem um lugar no mundo. Vamos agora entender o segundo senso, que é o senso do merecimento. É um autor maravilhoso, muito engraçado, chama-se Kevin Leman, é um autor americano, ele é psicólogo, e ele trabalha, cada pessoa se vê no núcleo familiar. Então, ele comenta sobre filhos do meio. Tem um livro dele que chama-se Mude a Si Mesmo Até Sexta. Então, esse livro ele mostra que filhos do meio, ele sempre vai se sentir a pessoa que ela não merece, por exemplo. Falando de filhos do meio só pra você entender, tá? Mas isso pode acontecer com todas as pessoas. Por exemplo, toda a razão é do filho mais velho, né? E tudo que é melhor é pro pequenininho. Então, geralmente essas pessoas, elas têm um desajuste no senso de merecimento. Ela simplesmente acha que tudo pior é dela e é aquilo que ela merece. Então ela vai crescer um ser humano que ela nunca vai merecer ter um carro bom, ela nunca vai merecer ter uma casa boa e assim por diante. Lembrando, gente, que tem muitas outras causas, né? O resultado disso vai depender muito de como as pessoas elas interpretam. Então não quer dizer que uma pessoa passou por isso, ela vai ter disfunções. Não. Quer dizer que pessoas que geralmente passam por isso interpretam isso de uma maneira e tem resquícios disso na vida adulta, tá? Isso a gente entendeu com anos de atendimento, de experiência, tanto que nos atendimentos a primeira coisa que eu trabalho são esses 5 sensos e por isso que tem muito resultado, as pessoas conseguem se desenvolver, conseguem se desbloquear nesses processos. Agora, nós vamos falar do senso da capacidade. Uma pessoa que tem um senso de capacidade comprometido, ela vai chegar numa empresa, por exemplo, e ela nunca vai conseguir se ver no lugar do CEO da empresa, naquele cargo imenso, né? Ou ela vai ver um empreendedor se desenvolvendo, trabalhando, ela nunca vai se ver capaz daquilo. Porque não se trata apenas de uma falta de dinheiro na infância, né? Ah, eu sofri muito. Não se trata disso. Trata-se realmente de comparações, por exemplo. Ah, o seu priminho faz isso, você não faz nada direito. O seu irmão faz isso, você não faz nada direito. Então, quando ela chegar nessa empresa, ela não vai se ver capaz de ocupar grandes lugares. Ou quando ela chegar nesse lugar, né, no empreendedorismo, por exemplo, ela não vai se ver capaz de fazer isso. Também acontece com crianças muito pobres que têm essa validação, né? Nossa, ou de fora, ou ela mesma consegue desenvolver isso nela. Nossa, ela se desafia, né? Então ela consegue ver o quanto ela é capaz. Então ela chega numa empresa, mesmo ela tendo uma história muito difícil, ela vai olhar e falar, não, eu consigo. Um dia eu vou estar nesse lugar e ela chega, né? Um dia eu vou empreender e ela empreende. Um dia eu vou ter um relacionamento maravilhoso e ela consegue ter esse relacionamento maravilhoso, mesmo que a história dela tenha sido um exemplo de muitos fracassos. Então isso está diretamente ao senso de capacidade dessa criança. Já o senso de responsabilidade, é muito comum ver famílias que têm muitos filhos delegarem a educação, o cuidado da criança mais nova à criança mais velha, né? Então, a criança muitas vezes cai, a criança mais nova cai e a mãe vai e bate na criança mais velha, você não cuidou dela, enfim. Então, traz esse senso de responsabilidade em excesso para a criança e isso pode trazer grandes disfunções, porque para ela sempre vai se cobrar muito e a pessoa ela tá sempre, ai meu Deus, né? Não posso fazer, não posso errar. E aí essa pessoa, o processo de desenvolvimento envolve erro, né? Então, envolve erro.
erros. Então, quando você pega uma pessoa que ela não admite erro, uma pessoa que ela cobra muito o outro, é porque muito provavelmente ela foi muito requerida quando era criança. Então, o senso de responsabilidade, quando muito, ele traz grandes prejuízos, pode trazer, né, grandes prejuízos na vida adulta, e quando muito pouco também trabalhado, pode trazer grandes riscos para a sociedade. Por exemplo, a gente sempre cita o caso daquela moça Richthofen, e a gente entende ali que os pais eles trabalhavam muito, né, e acabava delegando os cuidados para a babá. A babá ela é limitada, né? Ou as babás são limitadas, elas não podem muitas vezes corrigir, né? Então, imagina você, uma criança que tá ali, o pai trabalhando o dia inteiro, a mãe, e aí a criança vai dar um tapa na cara da babá na frente dos pais. Ao invés dos pais irem corrigirem, não. Eles falam, ai, coitadinha, né? Não vou brigar porque eu fiquei o dia inteiro fora, tem aquela culpa. A gente acaba construindo seres humanos sem responsabilidade e, consequentemente, sem empatia, né? Então, não tem responsabilidade afetiva, não tem responsabilidade com o outro, não busca se desenvolver. Então, o que acontece com essa pessoa que tem pouco senso de responsabilidade é exatamente ela se abster do papel dela do mundo e sempre, muitas vezes, culpar o outro, né? Então, tem uma série de consequências com quem tem o senso de responsabilidade muito reduzido. E o último senso, esse senso ele é muito curioso porque de todos os 5, ele é o único que você consegue trabalhar racionalmente aqui na frente, né? Então, nessa parte do cérebro, você consegue desenvolver esse senso de valor através do conhecimento, através do seu ambiente, né? Então, quando você é criança, imagina que o seu ambiente é um ambiente de derrota, é um ambiente que mostra que você não tem valor nenhum. Mas quando você cresce ou aprende a leitura, por exemplo, você começa a ler, você começa a descobrir quem você é, você começa a se autoconhecer, você começa a participar de imersões. Todos os outros sensos, ele exige um pouco mais de trabalho emocional. O senso de valor, inclusive, é um dos primeiros que a gente começa a trabalhar porque ele é muito mais rápido. Você começa a trazer informações positivas para a pessoa e ela acaba entendendo quem ela é. É muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, que estavam afundadas nas drogas por N questões da identidade dela, N distorções da identidade, e quando ela conhece, por exemplo, a Bíblia, vamos assim dizer, né? Vou trazer o exemplo dela aqui, que tem ali 33 mil versículos, né? E 8 mil promessas ao nosso respeito, promessas positivas, né? Então a pessoa, quando ela tem acesso a essas informações, ela acaba entendendo quem ela é, entendendo os pilares da identidade dela, e ela acaba incorporando isso e começa a arrumar meios para trabalhar os demais sensos, né? Então, se ela não pertencia, ela entende que ela pertence, né? Que ela tem um núcleo, que ela nasceu com um propósito. Se ela acha que ela não tem capacidade, ela entende sim que todas as coisas ela pode, naquele que fortalece. Então ela começa a se apropriar de versículos, e aquilo, a gente fala, né, que a nossa mente, ela realmente é aquela que conduz. Então quando ela entende isso, a mente entende isso, não tem barreiras. Por isso que você vê pessoas, assim, totalmente desacreditadas, que tinham tudo pra dar errado. Quando elas entendem o valor delas, elas começam a tirar força de onde não tem, pra conseguir aproveitar tudo que ela pode aproveitar, né? Então, espero que você tenha entendido. Nesse canal a gente vai destroçar mais questões da identidade, então fique acompanhando, compartilhe com quem você acha que também precisa, merece desfrutar desse conteúdo, né? Transborde também na vida das pessoas e vamos todo mundo crescer junto. Um grande beijo e até o próximo vídeo.